Eu me lembro que o meu irmão, eu tenho só um irmão, quando a gente era assim, tinha, sei lá, acho que uns 12, 13 anos, ele encomendou era uma espécie assim de curso à distância em papel para fazer musculação e eu fiquei super empolgado ali, querendo também fazer, ele não deixando, porque tinha aquela disputa de o irmão que vai ficar mais forte. Naquela época, eu nasci em 1960, 70, 80, quer dizer, fiz 20 anos em 1980, não existia academia, não existia escolinha de futebol, era muito raro escolinha de futebol, a gente jogava era pelada e não existia academia de ginástica e personal trainer, tudo isso é recente, bota aí 20 anos, não tinha isso. As pessoas foram ficando mais velhas, as pessoas foram aprendendo, né, a necessidade de se fazer exercícios, a coisa do cigarro também, né? As pessoas pararam de fumar e as pessoas começaram a se conscientizar dos exercícios e tal, e aí teve o boom das academias para cuidar do corpo. Né? A perspectiva de se viver mais e tudo. Mais consciência, mais informação. Então a gente passou a ter uma preocupação maior com o corpo. Esse artigo é um artigo que eu faço aqui uma espécie assim de revisita às pesquisas que a gente tem feito na escola. Eu estou nessa fase, né? A gente criou recentemente aí abraçou a ciência da inovação, é um campo muito novo, emergente, que eu não achei referência no Brasil, tive alguma coisa nos Estados Unidos, fala-se tanto em inovação, mas não se tem uma ciência da inovação, que é uma coisa engraçada. Se fala até, como é o caso do Safir no Lunáticos, que ele fala em teoria da inovação. Mas como é que você vai ter uma teoria sem uma ciência? E aí, então, a gente começou a trabalhar e fazendo um mix entre a ciência da inovação e a antropologia da sobrevivência, que é a tentativa de explicar aí o cenário, e a antropologia da sobrevivência ajuda a gente a enxergar a nova civilização 2.0. Então, estou falando tudo isso para quê? Para dizer que o papel de um futurista estrutural, que é o nosso caso, que a gente projeta a médio e longo prazo, é o surgimento das academias da mente. Da mesma maneira que nós temos hoje, né, uma disseminação das academias do corpo, nós vamos ter... se você parar para pensar, já está rolando isso. Né? O trabalho que as pessoas fazem de criatividade, de repensar a mente, etc., etc., mas isso vai virar, né? A gente vai começar a ter muito mais intensidade essas academias da mente. E como é que é isso, mais ou menos, né? E aí a gente vai ter que entrar um pouco nessa ideia da ciência da inovação, em que a gente percebe que o Sapiens é uma espécie que o diferencial de sobrevivência do Sapiens é a capacidade de pensar. E para a gente poder estar no mundo, se socializar, para a gente poder se socializar, a gente precisa ter uma formatação primária. Uma formatação primária que permita que a gente possa ir para a sociedade. E essa formatação primária é o que a gente chama de MP1. Essa formatação primária ela tem que ser mais flexível do que a atual. E a gente vai precisar reformatar, ter mais facilidade de reformatação dessa formatação primária. Ela tem que ser mais flexível. E as camadas mais sofisticadas da mente, as camadas reformatadoras, vão ter que atuar para a gente poder ir revendo a formação. O Pierre Levy tem lá uma frase que ele diz que ninguém vai ter a mesma profissão, né, que começou. Todo mundo vai mudar a sua profissão.
Todo mundo tem que fazer as adaptações, tem que ser inovador, tem que ser criativo, viver num mundo mais competitivo, mais informado. Mas isso então vai precisar de uma mente diferente. E aí eu já estou nesse artigo falando de mente 1.0 e mente 2.0. A mente 2.0, qual é a grande diferença que teria essa mente 2.0? É uma mente mais reformatadora. É uma mente que ela consegue se reformatar, ela consegue se olhar, ela consegue se ver e ela consegue se refazer. Ela vai tendo que estar trabalhando cada vez com mais abstrações. E a partir daí, então, ela precisa ser reformatada. Mas não adianta a gente só pensar na mente reformatadora e tem que pensar também que a mente das crianças elas tem que ser mais flexível. Pensa numa coisa, eu estava conversando aqui com a Tereza na escola, pensa numa situação que é a seguinte: hoje as pessoas vão para ser educadas para receber conteúdo. O conteúdo hoje está disponível. O problema hoje não é mais o conteúdo, é como administrar esse conteúdo. Como é que você se relaciona com esse conteúdo? Então isso vai exigir um nível de abstração muito maior. Não é mais, você não vai mais para a escola ter acesso a um conteúdo que você não tinha acesso se você não fosse para a escola. Esse acesso está disponível. O que você tem que agora começar a ter é uma mente que consiga administrar esse conteúdo. O Clay Shirk tem aquela frase famosa dele, que eu adoro, né? O Clay Shirk é um pensador digital, que ele diz que o problema hoje não é o excesso de informação, mas a falta de filtros. E quando ele fala de falta de filtros, nós estamos falando de dois tipos de filtros. O endógeno é aquele que vem de dentro para fora, e o exógeno, as inteligências artificiais que vão ajudando a gente a filtrar as coisas. É o caso do TikTok, você vai vendo jogos de futebol, ele vai te dando mais jogos de futebol. Então ele vai aprendendo com você, ele vai te ajudando a filtrar. Mas você também tem que ter um filtro interno, e esse filtro é a base da educação, na formatação básica, e depois da formatação básica, um trabalho constante de musculação, entre aspas, e alongamento, entre aspas, das nossas mentes reformatadoras, repensando o tempo todo, refazendo, né, a formatação básica, e depois da formatação básica, a gente chama aqui de MP1, fazendo a MP2 mexendo na MP1, a MP3 mexendo na MP3, na MP2, e depois, então, talvez até uma MP4 mexendo na MP3. É isso, o que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada, aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí, sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.